E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Final de ano chegando, ainda sofrendo deste mesmo problema, assim, de perda constante de memória do meu telefone. Estamos aí para fazer reflexões do ano e pensamentos, hoje com o Mário Quintana. E esse livro tem uma história muito curiosa, porque eu há um ano atrás, é, caminhando assim por Belo Horizonte e passei em um sebo e peguei alguns livros, inclusive esse aqui, O Aprendiz de Feiticeiro. O nome me chamou muita atenção, pois estes assuntos de mitologia, de alquimia, de bruxaria me interessam demais. E é sempre importante beber bastante água também, né? Manter em dia a hidratação. E é isso, assim. Esse ano foi um momento de muitas possibilidades e já gostaria de saber, então vinha perguntar de antemão, como foi aí o ano de vocês, como passaram, se foi um ano bom, se foi um ano de conquista, ou se foi um ano de muitas lutas tortuosas também, porque assim, o ano tem altos e baixos, né? E às vezes nós podemos sentir que um ano tende a ser melhor do que o outro por N critérios, que isso aí vai da vivência de cada um, né? Então, assim, para mim, já foi um ano assim que eu senti assim, nossa, vai ser um ano potenciador, potencializador. Por quê? Porque foi um ano de 2024, onde fiz 24 anos e, enfim, porque é 24 meu ano e não apenas, né? Outros também. Então, assim, o ano se iniciou em janeiro, com muito estudo, com muito aprendizado, principalmente foi um mês aí focado em japonês, focado em estudar todos os dias japonês. E aí depois fevereiro, março. Inclusive, acho que já comentei muito aqui, né? Então eu creio que não preciso ficar entrando em detalhes mês por mês, porque já fiz meio que essa retrospectiva. E assim, pensar mesmo só que todos os trabalhos, concretizações desse ano eles foram assim muito potenciais e eles foram muito construtivos para uma vivência, uma em elaboração, né? A qual venho aí a pretender galgar. E eu acho que cada um está galgando em sua vida os seus próprios critérios estabelecidos, né? Para realizar logros nos seus próprios âmbitos mesmo. Porque é sobre isso, né? Cada um aí com seus objetivos, focando em olhar para frente, focando em olhar adiante. E assim, não se pode perder no reflexo de si mesmo, nas síndromes, manias de grandeza, mas muito menos se pode parar, se pode acomodar diante das condições pré-estabelecidas pela vida, né? Porque, enfim, a vida ela sempre vem, né, para impor limites, para nascermos já sob ódios de hierarquias já bem estabelecidas, bem estruturadas e cair de paraquedas em um mundo onde não dá para mudar. Até aquela música eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço, mas eu balanço o mundo. Porque é isso, assim, ninguém muda o mundo individualmente, mas dá esses tremores, né? As passadas que as pessoas dão pela terra geram muita influência ao longo do tempo. E assim, esse livro tem os poemas, né? Que tem muito a ver sobre a interpretação, e aqui eu posso vir a guiar com a minha interpretação, e particular mesmo, né?
ao longo das janelas mortas. Isso é muito interessante para mim, porque eu escrevi um poema certa vez, Hace 2 anos, e assim, o poema que reflete sobre o que tem para além, porque é um poema intitulado A Curva de Minha Janela. Então, assim, esse poema reflete no que há para além da nossa vida, da nossa visão, da nossa sombra. Para aquelas pessoas que são religiosas, assim, tem uma passagem que eu não vou lembrar bem, assim, qual parte, mas que conta assim que Deus prometeu e deu a uma pessoa toda uma terra, toda uma conquista, até onde os olhos dele podiam enxergar. Então, assim, isso é muito significativo, né? Porque a janela dá aquela impressão. Por exemplo, em períodos mais antigos, coloniais mesmo, do Brasil, ou períodos medievais na Europa, não se podia muito ficar na janela, porque a pessoa que ficava na janela olhando o movimento era vista como uma pessoa desocupada, como uma pessoa que não tinha muito o que fazer, uma pessoa à toa da vida, uma mulher da vida, se fosse uma mulher, e tipo assim, se fosse um homem vagabundo, porque não podia ficar assim à toa na janela, né? Igual aquelas namoradeiras, tem esse nome, namoradeira, elas ficam na janela. Isso causa uma impressão de um tempo histórico. E a janela, literalmente, a ponto de vista, diga-se literário, ela causa também uma ideia, né? Daquilo que é direcionado o sentido da visão. Porque, por exemplo, não se pode ver numa visão panorâmica através das janelas. Dá para ver a reta ali em frente, mas se você começa a angular a visão, você já vai perdendo um pouco de foco e já vai perdendo um pouco de sentido. Até mesmo vou pensar o cavalo usando o cabresto, ele dá essa impressão, né? De que tipo, ele tem que ver adiante, reto, porque se ele olha muito angularmente, ele percebe que tem alguém montado nele. Então, assim, tudo isso vem trazendo uma semiótica e gerando uma pauta em questão. Ao longo das janelas mortas, meu passo bate as calçadas. Que estranho bate. Será que é a minha perna de pau? Ah, que esta vida é automática. Estou exausto da gravitação dos astros. Vou dar um tiro neste poema horrível. Vou apitar chamando os guardas, os anjos, Nosso Senhor, as prostitutas, os mortos. Venham ver a minha degradação, a minha sede insaciável de não sei o que, as minhas rugas. Tombai, estrelas de conta, lua falsa de papelão, manto bordado do céu, perdão. Tombai, cobri com tanta inutilidade vossa esta carcaça miserável de sonho. Caraca, eu não havia lido previamente. Claro que já folheei e li este livro, meu queridinho de meu acervo também, meu afilhado, mas não havia folheado previamente hoje. E muito interessante porque aqui ele apita e vai chamando os anjos, o Nosso Senhor, e aí no fim diz as prostitutas, os mortos. Então, assim, isso para mim tem muita correlação com o que eu havia dito da namoradeira, da pessoa que fica na janela, não especificamente em tempos atuais, onde isso é muito batido até, mas sobre tempos memoriais, sobre uma lembrança e uma consequência de uma interpretação daquela lembrança, pois havia naqueles tempos uma interpretação específica acerca da janela e acerca de quem se olha muito constantemente sobre ela. Mas isso pode remontar a um sentido de negação, a um sentido de má visão, a um sentido de subjugação mesmo, né? Ao se pensar na prostituição e na morte. Porque a morte, ela comete medos, ela comete receios
E ela vem aí trazendo os impasses, né? Porque é uma carcaça miserável de sonhos, como é citado no último verso. É um poema, assim, de 2 estrofes, né? E se é referenciada a carcaça. A carcaça é todo esse organismo, toda essa estrutura que é meramente material, que é meramente degradável, né? Então, assim, é uma finitude imensurável e o poema aponta de modo muito esplêndido essa finitude. Como nós podemos viver a finitude de um ciclo, a finitude do ano de 2024 e também a finitude de inúmeros ciclos que passam a ser muito memoriais, pois passam a ser tangentes em nossa estrutura histórica, em nossa vivência e jornada por este globo. Então, da mesma forma, o ciclo da morte, ele marca uma finitude e uma insignificância que tudo se demonstra a partir deste ponto de vista dos ciclos, das vivências com relação à natureza e o seu fluxo natural, que é impossível contornar para os seres humanos, a independência de sua classe, a independência de sua hierarquia, a qual se encontra neste momento, nesta vida, e que muitas vezes vai se estruturar por gerações e legados. De mesmo modo, a finitude, ela tá aí como algo inevitável para qualquer pessoa, para qualquer caminho que se tome. E é isso. Essa também enfim, uma reflexão assim, vidrante, dos olhos vidrados, eu sinto, da força que é a vida sobre nós, da terra da Gaia que há de comer. Tudo aquilo que ela cospe, ela há de comer de novo. E vem trazer muito esse apontamento. Eu acho que dá para passar, mas casa-se muito com essa visão, assim, da questão de que nesse momento retrospectivo um ano se encerra, um ciclo se encerra e novas projeções vão sendo estipuladas para a próxima fase, né? Mas que tudo isso oculta a finitude e a degradação do ser humano, das suas produções e das sociedades como um todo. Muitas sociedades que reverberaram muito forte, muito estridentemente sobre o mundo, hoje em dia se encontram num pleno esquecimento que não é absoluto, não se torna obsoleto, porque deixaram legados que foram remodificados, que foram adaptados para cada circunstância de cada tempo, né? Mas, enfim, deste mesmo modo, essas sociedades, na população, na memória coletiva geral, massiva, se passa esquecida, se passa tênue, embora esteja presente ali, of course. Então, no momento, é o próximo poema de nosso exímio autor Mário Quintana. Porque eu penso, por exemplo, hoje, ao conversar com minha mãe, ela fez uma referência a projeções que nós estamos tendo familiares para o próximo ano. Só que ela falou, nesse ano. Eu falei, não, nesse ano não, ano que vem. Assim, porque isso me gerou uma confusão. Porque para ela, nas inúmeras projeções que ela está palpitando, já está no ano que vem. Entendeu? A cabeça já foi. Mas nós vivemos uma ansiedade temporal que é cada vez mais potencializada pelo período ultracapitalista qual nós estamos inseridos neste momento contemporâneo, que também remete à nossa cultura e à nossa estrutura linguística e à nossa estrutura social, às nossas tradições como um todo, porque nós possuímos a tradição da ausculta, da linearidade. Então, assim, se hoje se está num ponto positivo, né, pensando um pouco até mais matematicamente, que há ali o ponto inicial, o eixo zero, e há o que é negativo e o positivo depois, né?
porque antes de Cristo, né, que academicamente pode ser até muito chamado como o período da Era Comum, antes ou depois da Era Comum, e que nós socialmente temos como a Era de Cristo, anterior é ponto negativo, é computado uma linearidade oposta, é uma outra polaridade, é uma outra forma de categorização da história, e isso também tem a ver com as nossas relações, percepções e ansiedades temporais. Com certeza. Isso induz, isso influi enormemente, sem dúvida. E é importante sempre o que muitas vezes se é pregado em meditações, em yoga, em práticas de atividade de bem-estar físico, espiritual e mental, que há a importância de se manter no presente. Então, aqui com o poema de Mário Quintana, que nós vamos ler quase que de modo inédito, e modo inédito para o hoje, não de modo inédito para toda a minha trajetória de leitura. Mas, enfim, consecutivamente, vamos dizer que, de repente, todas as coisas imóveis se desenharam mais nítidas no silêncio. As pálpebras estavam fechadas, os cabelos pendidos, e os anjos do Senhor traçavam cruzes sobre as portas. Nossa, muito forte mesmo. Olha, traçar algo sobre uma porta, pensar no caso da cruz mesmo, pode ser uma bênção, uma proteção, mas, novamente, a cruz, ela pode trazer um sentimento, um elo de renovação, de final de algum ciclo, de final de alguma fase, de algum relacionamento e retomada em um outro momento, em algo póstumo. Porque se for pensar no símbolo da porta mesmo, quando uma das pragas que Deus mandou no antigo Êxodo, ele pede, né, para que se unte as portas, que pinte com o sangue do carneiro, para que o anjo não leve o primogênito dos hebreus, que eram escravos dos egípcios. Porque os egípcios mesmo, segundo conta a tradição hebraica, eles foram atingidos pelo pesar da mão de Deus, que queria, naquele momento, a libertação. Na questão mais histórica, assim, apesar de eu não ser nenhum historiador, por estudos e referenciações, e quem quiser dar uma pesquisada aí vai encontrar muita coisa sobre, era um momento de pressão política para a libertação, né? Para que aquele povo que depois passou a ser nômade, passou a ser um povo viajante, pudesse se livrar da condição de cativo. Porque realmente tem muitos relatos, assim, das histórias, né, dos povos antigos, babilônios, hebraicos, persas, egípcios, então, assim, macedônicos, que também foram romanos, né, latinos por tempos. Então, tudo isso vai, sumérios, civilização suméria foi importantíssima, primordial para o mundo. Tudo isso vem remetendo a essa coisa da renovação, porque para a gente pensar mais facilmente, é legal trazer essas referências da tradição judaico-cristã, né? Porque é uma tradição que está mais memorial no coletivo, e sempre se pensar na cruz, aqui no meu pescoço, acho que eu já fiz um tour pelas minhas tatuagens, no meu pescoço tem a cruz egípcia, e a cruz era justamente esse símbolo, porque lá para os egípcios, a pessoa morria e era pesado. Algumas pessoas consideravam o coração, mas principalmente a riqueza da pessoa. Então é por isso que se construíam muitas tumbas piramidais, sarcófagos, tudo em formatos geométricos, em condições bem precisas para atender o alinhamento dos astros, até porque os astros também eram as próprias divindades e tem que beber água. E haviam-se os deuses do mundo dos mortos, né?
É como se fosse um outro mundo. Tem um mundo mais ascensionado, o espaço, o universo. Tem o nosso mundo, que é Geb, a Terra. Tem Nut, o céu, as estrelas. E tem o submundo, pós-vida, onde o espírito, que era um espírito dividido em vários corpos espirituais, os órgãos, eles vêm muito para marcar aonde é a ligação com qual parte do corpus do espírito, que era fragmentado, por isso que eles eram retirados, embalsamados também, colocados em piras funerárias, alinhados de determinada forma. E aí, o deus Anubis, ou deus Chacal, representa até algum animal, pode ser carniceiro, pode ser um animal que ficava ali nos cemitérios, que comia carcaças, talvez um animal que não exista hoje, talvez alguma raposa do deserto, ou um cão, uma versão primitiva de um cão. Mas, enfim, ele tem a cabeça do chacal e ele anda com essa cruz, porque ele tem o intuito de fazer a passagem. Aqui no poema especificamente, como se assemelha a fazer a cruz na porta, é uma coisa muito da proteção. E essa cruz egípcia mesmo também era muito da proteção. É uma cruz assim que protegia dos espíritos, que protegia dos maus olhados. Era um símbolo muito forte para quem o carregasse. E quando a alma era levada para se pesar na balança, havia uma pena. A quem acredite que de pesar o coração, a quem acredite que é pesar a fortuna, né? Para ver se vai entrar nos melhores lugares do mundo dos mortos. O pobre pesa mais o coração, né? Não tem riqueza, mas tem que acreditar que tem um lugar melhor para ir. E os maus eram devorados por um monstro, um demônio, meio leão, meio crocodilo, meio hipopótamo. Uma mistura assim, né? De tudo que era mais temível naquele momento. E aí Osíris reina sobre o mundo dos mortos, também usa a cruz egípcia, Agni. E, enfim, a cruz, então, como Mari Quintana vem a referenciar, é muito referenciada em vários períodos artísticos, literários, históricos, e é muito referenciada e citada para inúmeros propósitos, para amaldiçoar, para proteger, e também na forma, né? Como se fizer crucifixo inverso, pode ser algo maligno, deturpa a ordem, né? E aí, Cântico, o próximo, um poema muito exímio e muito tocante. O vento verga as árvores, o vento clamoroso da aurora. Tu vens precedida pelos voos altos, pela marcha lenta das nuvens. Tu vens do mar, comandando as frotas do descobrimento. Minha alma é trêmula da revoada dos arcanjos. Eu escancaro amplamente as janelas. Tu vens montada no claro touro da aurora. Os clarins de ouro dos teus cabelos cantam na luz. Então aqui tem muita referência, tem um apelo religioso muito grande, cristão, talvez de cunho católico, muita citação assim dos anjos, né? Do divino, do céu. E eu creio que isso também é como corridas espaciais que o ser humano viveu. Inclusive, recentemente a Índia, ela fez uma viagem espacial para a Lua, ela pousou sozinha. Isso demonstra o enorme poder da Índia como grande potência, né? A Índia também passou 2 países no PIB. O Brasil foi do oitavo para o 10º lugar no ranking. A Índia desceu 2 rankings, está em 6º lugar agora. E assim, o ser humano de qualquer parte tem muito fascínio pelo céu, né? Então aqui pela luz,
por voos altos, voar é o inimaginável, é o sonho, né, do ser humano. Sempre muito retratado. Tipo, o voo de Dédalo e Ícaro. A queda de Ícaro, porque Ícaro voou muito alto, chegou perto do Sol. O Sol, que é o símbolo é, de várias coisas, de dinheiro, de poder, pode ser de vitalidade, do sagrado, masculino, é, de várias coisas. Mas também pode ser o símbolo do egóico, do vaidoso, do cólero, do arrogante. O sol ganha várias conotações simbólicas, né? Em várias culturas e depende de cada grupo. E aqui tem a referência à luz também, né? Então, assim, a luz, cantam na luz. Os clarins de ouro dos teus cabelos cantam na luz. Quando tu vens montada no claro touro da aurora. Touro é a constelação de touro. O cabelo é clarim, de ouro. E canta na luz. Isso faz até uma descrição da idealização do eu lírico, sob quem ele referencia o poema. Porque há uma descrição física, de certa forma, de um sujeito. Porque é o cabelo clarim de ouro, é alguém que chega com presença, com vigor. Tu vens montada no claro touro da aurora. Eu escancara amplamente as janelas. Isso vem antes. Olha, eu escancaro amplamente as janelas. Tu vens montada no claro touro da aurora. É meio que olhar pela janela aberta, num fim de tarde, e ver um vago, e ver um nada. Quando você olha pro céu, às vezes você olha ao redor e vê casas. E vê tudo que remete àquela civilização e àquela construção de pessoas. Mas se olha para o alto, se vê o nada, né? O nada. E se passa um vago. Mesmo que por milésimos de segundos, é um vácuo também na cabeça das pessoas. E que leva muita gente a refletir, a sonhar, a se desdobrar de quem se é, do que se vive. Enfim, o céu é muito emblemático para nós. Tem até aquela música do engenheiro, né? O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nesta direção. Jazz, mundo. Vou ler esse mundo. Mundo é uma palavra que me chama muita atenção. Mundo. E eis que naquele dia a folhinha marcava uma data em caracteres desconhecidos. Uma data ilegível e maravilhosa. Ai, agora era um outro dançar, outros os sonhos e incertezas. Uau! Outro amor sob estranhos zodíacos, outro... E o terror de construir mitologias novas. Caraca, 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 caraca. Uau, uau, uau. Sabe o que é? Isso é muito forte, tocante, impactante, profundo, inebriante. Por quê? E eis que naquele dia a folhinha marcava uma data em caracteres desconhecidos. Pode ser uma folha de calendário, pode ser uma transição também de mês, de ano, de período, de vivência. Por exemplo, quando você anota, eu anotei essa data, porque esta data é o prazo para terminar tal projeto. E isso é algo que pode ser caracterizado dentro aí dessa perspectiva do primeiro verso. E são uns versos engraçados, não sei se está focando, porque tem essas chavinhas e meio que eles continuam, eles não acabam. Eles dão a ideia de fim, mas eles trazem uma alternância de continuidade que é muito grande. Isso é revelador. Pode ser aterrorizante para aqueles que são mais afixados às normas.
Como pode ser tão surpreendente? À medida que a minha impressão me parece um pouco até escandaloso, construção de versos deste modo. Uma data ilegível e maravilhosa. Pode ser algo bom, uma concretização. Há datas que por si só já trazem a ideia de maravilhosidade, de sabe, incrível, incredibilidade. Inventei aqui. Mas por quê? Porque é um mal que se passa, é uma transição. Quem viria bater a minha porta? Quem? Quem vai bater a minha porta? Bate, bate, bate na porta do céu. Aí, agora, era um outro dançar, outro ritmo, outros passos, outra coreografia, outros bailarinos, outro cenário que está. Outros sonhos, incertezas, que já está complementando perfeitamente outro amar sobre estranhos zodíacos. E aí, o zodíaco, o céu, remete a essa coisa do desconhecido, da possibilidade do sonho, do mundo austero, do mundo melhor, de outras possibilidades, de uma paralelidade de coisas que são alternativas, de coisas que são até inalcançáveis, quiçá. E o céu também, se for olhar, tem muita relação da crendice de que ele é o guiador dos passos. O ser humano sempre teve essa ideia. Lá em Stonehenge, no Reino Unido, a gente consegue ver aquela grande estrutura de pedras que tem toneladas armadas ali, erguidas ali pelos druidas, para poder acompanhar melhor o movimento, o alinhamento dos astros, para poder datar melhor. Era um arranjo astronômico que veio aí a edificar o conhecimento da astronomia. E a Elizabeth, mesmo a Lisa, quando a Elisa, a rainha da Inglaterra dos tempos de Shakespeare, ela tinha seu próprio astrólogo, que era o tipo guia astrólogo do reino. O Reino Unido, o maior reino que já se existiu, maior potência que tem conhecimento. Chegaram períodos aí que 1/3 do mundo pertencia ao Reino Unido. Então, assim, havia essa relação do Reino Unido com a astrologia. Aqui, ó, sobre estranhos zodíacos, voltando assim a pensar um pouco na Índia também, é muito comum. Tem que consultar um astrólogo para casar. Quem viu casamento indiano sabe. Tem que consultar um astrólogo e observar os astros, os movimentos, se está alinhado o mapa astral de uma pessoa com a outra. E o terror de construir novas mitologias, porque a pessoa tem uma perturbação mental que é uma coisa que toda pessoa tem, a níveis diferentes, a vivências diferentes, as inseguranças, os medos, os receios, que vão se tornando grandes monstros, né, na mente das pessoas. Eu posso até falar de um livro que eu gosto muito, Dark Side Book, que é O Menino que Desenhava Monstros, que é um livro que se trata muito até de atipicidades, de mentes neurodivergentes e de distinções, assim, das pessoas, modo de pensar, e durante a construção da vida, pois os personagens centrais são crianças, e existe essa coisa do que a criança desenha se materializa em um monstro. Ele desenha e torna realidade mesmo. Que passa a perseguir a ele e passa a perseguir os adultos. E aonde eles vão, no meio da estrada, para o carro no meio da neve, porque tem um monstro ali que tá perseguindo o carro. É uma coisa assustadora. E no final do livro eu nunca tive
audácia de rasurar, mas está escrito: desenhe seus monstros, desenhe seus medos, desenhe suas inseguranças, desenhe suas inquietações. Se vocês quiserem, se alguém chegar a ver até aqui, comenta, que aí eu posso fazer a resenha desse livro, porque eu gosto muito deste livro, dessa editora, e enfim, está muito calentito hoje. Eu gosto e eu gosto de falar, não teria nenhum problema. Inclusive, pensei em fazer, já que eu tô de azul, sobre um outro livro deles também, que é Em Algum Lugar nas Estrelas. Maravilhoso também o livro. E é isso, por hoje assim, se encerra, né? Talvez algum outro poema menor, mas não há outro que venha me chamando atenção assim. O livro é esse, Mário Quintana, O Aprendiz de Feiticeiro. Foi uma relíquia, um tesouro que encontrei e foi gratuito para fomentar a leitura, assim como já doei livros também para fomentar a leitura, sempre recebendo de braços abertos. Quem quiser me doar livros, pode doar, porque agora eu tô até a gente vai começar a construir, né? Lá no terreno da casa da minha família, e eu quero fazer uma biblioteca para deixar minhas coisinhas muito bem guardadas e preservar, porque o livro é a grande riqueza cultural, intelectual de um povo. Até mais!